Amém. Boa noite. Graça e paz. Você poder compartilhar da palavra de Deus. Amém. Nós somos uma família. A família da fé. Jesus, ele disse isso, né? Que a família dele é aquele que faz a vontade do Pai. A minha mãe, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E é maravilhoso isso, porque essa família na fé, ela nos inspira e nos ensina sobre como viver em família. Amém? Quando nós entendemos que em Cristo nós somos uma família, temos um Deus que é o nosso Pai, que nós somos irmãos, nós nos lembramos das palavras de Jesus, quando ele diz que não há quem tenha deixado tudo e que não encontre mais nele. Ou seja, no Senhor você encontra mais pais, mais mães, mais irmãs, mais irmãos, mais filhos. De fato, somos uma família na fé. E eu vejo que a palavra de Deus, ela traz mesmo essa revelação de um Deus que é familiar. Amém? Familiar. A Bíblia diz que como um pai tem compaixão dos seus filhos, é assim que ele nos ama. A Bíblia faz um questionamento, o profeta inspirado pelo Espírito de Deus. Pode uma mãe esquecer-se do seu filho, o filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do ventre? E o Senhor mesmo responde, mesmo que essa mãe viesse a se esquecer do filho, todavia, eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Amém? Então essa revelação familiar é algo maravilhosa, o fato de sermos irmãos, de termos um contato como família de Deus. Mas essa família na fé, ela deve nos inspirar para uma vida familiar também. A palavra de Deus também ensina sobre uma família onde existem irmãos e o relacionamento desses irmãos, como deve ser. O relacionamento de marido e mulher, de pai e de filho, é uma coisa que a palavra nos orienta e Deus, ele se importa e ele está interessado com a sua família. Eu sei que muitas vezes, quando nós falamos sobre o contexto de família na igreja, muitas pessoas trazem aquela ideia do casal, né, do casamento, as mensagens sobre família. Se você é convidado para uma conferência, um congresso de família, normalmente a expectativa que se fala é de casamento. Mas a igreja, nós temos várias características de pessoas na igreja. Pessoas que se casaram, pessoas que se divorciaram, pessoas solteiras, pessoas viúvas. Há vários contextos dentro de um contexto de igreja. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a gerar expectativas sobre como nós devemos viver em família. Deus, ele se importa com família. A revelação de Deus, ela se dá a partir de uma revelação familiar. Quando nós olhamos a formação do povo de Deus, quando Deus aparece, por exemplo, a Jacó, ele diz: eu sou o Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, que se torna também o Deus de Jacó. Então, família é algo precioso para o Senhor, mas ao mesmo tempo é a base ou o lugar onde nós vamos sofrer mais ataques. A igreja do Senhor e a família são os lugares onde nós vamos ver o maior número de ataques, porque quando se compromete uma visão do que é a igreja do Senhor e do que é família, toda uma sociedade fica comprometida, todas as bases elas são abaladas, porque é na família que deveria ser onde se tem a revelação do amor, do cuidado, da proteção. Eu digo, não importa o que tenha acontecido durante a sua vida, Deus é capaz de restaurar você no ponto que você estiver. Amém? Deus, ele não está preso ou lidando com o seu passado, mas te apontando uma nova vida, um futuro, uma direção, um futuro certo, é o que a palavra de Deus diz. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, no capítulo 16, nós vamos começar a partir desse texto, Atos 16, nós vamos ler o versículo 31, nesse contexto o apóstolo Paulo, ele e Silas, eles foram presos por pregarem a palavra de Deus, foram açoitados, né, e depois lançados em uma prisão, e a palavra de Deus diz que mesmo naquele ambiente de prisão, a Bíblia diz que eles cantavam hinos, louvavam a Deus, eles oravam ao Senhor. E à meia-noite a Bíblia diz que veio como que um terremoto e abalou aquelas cadeias, né? E eles foram livres. E o carcereiro que estava ali cuidando daquela prisão, quando viu que aqueles presos eles foram soltos de uma forma sobrenatural,
ele pensou em se matar. Mas Paulo traz uma palavra para esse carcereiro e eu queria trazer, a partir dessa palavra, o início para a mensagem de hoje. O verso 31, vamos ler a partir do versículo 29, que diz assim: o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eu não sei se a preocupação desse homem, ou se essa pergunta dele, dizia respeito até mesmo da salvação espiritual dele, né? Talvez ele estava temendo ali ser assassinado, porque como que ele ia provar que um terremoto veio e libertou aqueles homens? Então ele pergunta: o que eu posso fazer para me salvar? E a resposta que ele escuta no versículo 31 eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. Veja que ele faz uma pergunta num caráter pessoal: o que eu posso fazer para me salvar? E a resposta é: creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Por muito tempo, a interpretação que eu tinha desse texto era que se alguém cresce em Jesus, ela recebia uma promessa de salvação. Uma vez que ela foi salva, Deus agora prometeu que toda a casa dela, toda a família dela vai ser salva. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vamos perceber que essa família é salva porque essa família crê no Senhor, a partir da mensagem que vai ser pregada a eles. Veja o que diz o versículo 32. Em seguida, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então levou-os para a sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então, aquela família, ela foi salva porque tanto o carcereiro como a família, eles creram em Deus. Então, a salvação, ela chega para alguém quando essa pessoa crê no Senhor. Amém? A salvação de uma família, ela não acontece simplesmente porque você foi salvo. Não é uma garantia de que porque você recebeu a Cristo, seu marido vai se converter, sua esposa vai se converter, seu filho, os seus pais. Isso não é uma palavra de desesperança. Na verdade, eu pretendo, a partir desse ponto, mostrar que existem coisas que você pode fazer para que a sua família seja alcançada pela palavra de Deus. Amém? Não é simplesmente: olha, eu estou descansando numa promessa. Uma vez que eu fui salvo, todo mundo aqui vai ser salvo. Não há garantia nisso, porque há uma escolha pessoal em servir ao Senhor. Mas existe sim sobre nós um poder de influência sobre as pessoas que estão ao nosso redor. O principal aspecto que eu quero destacar com você para alcançar a sua família é o seu testemunho, o seu exemplo. A nossa família, que trabalham com a gente, né, que passa a maior parte do dia com a gente, mas a nossa família é aquela que nos vê depois que a gente tira o uniforme. A nossa família é aquela que nos vê além do crachá, que nos vê além de uma posição de hierarquia dentro de um lugar de empresa. É aqueles que estão com a gente nos momentos difíceis e nos momentos bons. E muitas vezes há um olhar de que eu devo ter uma atenção maior com os de fora do que com aqueles que estão de casa. É aquele sentimento: isso aqui já é meu, então eu não preciso cultivar. É como alguém que se esforça, que se empenha para comprar um campo, mas depois não cuida daquilo que adquiriu. Sabe, a gente precisa ter um olhar sobre a nossa família de cultivar, de guardar, de dar valor à nossa família, de valorizar a nossa casa. E aí, eu não pretendo falar apenas disso, mas às vezes você vê relacionamento entre casais onde a pessoa dá um rim para conquistar a pessoa que ama. Mas depois que alcança, é aquele sentimento: já é meu, não preciso valorizar. Mas a gente precisa valorizar a nossa família. A nossa família, ela tem um fator importante para a nossa vida, mas ela também tem um fator importante na revelação de Deus. A comparação que a Bíblia traz entre marido e mulher é a comparação entre Cristo e a igreja. A comparação do relacionamento que Deus tem para com seus filhos é um relacionamento de paternidade. E se eu não exerço uma boa paternidade,
se eu sou negligente, né? E quando eu falo paternidade, eu posso colocar aqui também a maternidade, se eu não exerço uma boa influência sobre os meus filhos, a revelação de Deus pode ficar comprometida no coração deles. Então é muito importante que os relacionamentos familiares, o relacionamento familiar esteja bem estabelecido, porque ele tem um fator essencial na revelação de quem Deus é. Talvez porque a gente viveu a vida inteira com aquela percepção, o normal é que irmãos briguem. Mas o plano de Deus não era o ideal de Deus que os irmãos brigassem. Deus não bateu palmas para Caim quando ele briga com o seu irmão Abel. Deus não aprova Caim por ele ter assassinado Abel, pelo contrário, Deus o repreende, Deus o corrige, porque ele não deveria ter feito isso. Sabe, a revelação entre irmãos também vem nos mostrar a revelação na família de Deus, como irmãos que nós somos. Então, família é uma base central da nossa fé, e a gente deve ter um olhar atento sobre a nossa família. O primeiro olhar é um bom testemunho. O bom testemunho está muito ligado às minhas ações acompanharem aquilo que eu falo. Então, se nós somos servos de Deus, servimos ao Senhor, há uma disposição enorme em nós para servirmos a igreja do Senhor, para servirmos os nossos irmãos, mas se nós não temos disposição para servir as pessoas em nossa casa, isso está errado. Amém? Eu sei que o oposto disso, e muitas vezes nós tratamos também esse aspecto, são aquelas pessoas que dizem assim, não, eu vou viver só para cuidar da minha casa. Eu sou um homem de valor, eu cuido do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, dos meus filhos, de mais ninguém. Esse não é um valor cristão, o nome disso é egoísmo. Nós cuidamos da nossa casa, mas nós servimos também a todas as pessoas. Agora, vez ou outra, eu creio que se faz necessário lembrar que servir as pessoas que estão de fora não implica abandonar aquelas pessoas que são de casa. Em 1 Timóteo, no capítulo 5, Paulo ele escreve para Timóteo dando instruções a respeito da assistência social que era realizada na igreja. E algumas viúvas estavam sendo esquecidas pelos filhos. Cuidado estava sendo esquecido. E Paulo fala assim, não, isso não é responsabilidade da igreja, não. Isso é responsabilidade dos filhos. Não é que a igreja se isenta de cuidar de alguém que está numa situação de necessidade. Pelo contrário, nós vamos ver desde a antiga aliança a palavra de Deus exortando, cuidem do órfão e da causa da viúva. A palavra de Deus sempre cuidou de pessoas em situação de necessidade. Agora, se há uma família ali, a responsabilidade é da família. 1 Timóteo 5,8, Paulo vem falando sobre isso, ele diz, se alguém não tem cuidado dos seus, ele abandonou a fé. Abandonou a fé. Se eu não importo, se eu não dou atenção, se eu não trago orientação, o amor, conselho, serviço, se alguém não tem cuidado dos seus, ele abandonou a sua fé. Veja, não há nada mais precioso para o cristão do que a fé. É por ela que nós somos salvos, é por ela que nós vivemos, o justo vive pela fé. Nós oramos por meio da fé, recebemos cura pela fé, exercemos o nosso ministério, que é o ministério da fé. Mas se não há um cuidado na base, na família, a Bíblia diz que nós abandonamos a nossa fé. E a Bíblia diz que esse abandono da fé não nos faz iguais aos descrentes. Ele diz, é pior do que o descrente. É pior do que o incrédulo. Sabe, a nossa família, no que depender de nós, deve ser uma referência. A nossa família, no que depender de nós, deve ser o melhor lugar para se estar. Nós não devemos ser aqueles tipos de pessoas que têm pretexto para fugir de casa. Tem gente que vai dando a hora de voltar do trabalho para casa, começa a ficar agoniado. Fica inventando desculpas, serviço para fazer, porque não suporta estar em família. Se você tem vivido uma relação difícil em família, eu quero te dizer uma coisa, peça ajuda ao Senhor. A Bíblia diz que se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. E enquanto você não sabe o que fazer, faça aquilo que a Bíblia já diz que você deve fazer, amar. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo espera, o amor tudo suporta, o amor jamais acaba. Então, muitas vezes, a palavra que vai se levantar contra a sua família é o amor acabou.
O amor não existe mais, mas a palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. E talvez você possa dizer, pastor, mas eu não sinto mais. Eu nem acho que vale a pena. Tinha uma época que eu achava que valia a pena, mas é muito ruim você fazer alguma coisa por alguém e não ser correspondido. É muito ruim você se dedicar e se sentir não valorizado. Mas sabe, a palavra de Deus, ela nos mostra que é o amor, que é o caminho para vencermos. É no amor que as coisas vão dar certo. Cultivar isso que vai fazer você reacender o sentimento que de repente pode ter esfriado na sua família, numa relação pai e filho, marido e mulher, irmãos, pais e filhos. É você cultivar isso. Olhar com atenção. Porque é importante. E, infelizmente, muitas vezes temos a tendência de só valorizar coisas quando nós não temos mais. Ou pessoas. Mas esse é o tempo para valorizar. Esse é o tempo para valorizar aquilo que você tem. Esse é o tempo para valorizar quem Deus te deu ou quem está junto com você. Então, o seu testemunho de servir, de entrega, de disponibilidade, isso vai trazer diferença na sua vida familiar. Você pode contar também com a palavra de Deus. Você pode falar a palavra. Procura cultivar no seu ambiente familiar a linguagem dos céus. Você não vai conseguir manifestar os céus com uma linguagem mundana ou com uma linguagem infernal, de murmuração, de xingamento. Isso não vai trazer um bom resultado para a sua vida. Palavras influenciam ambientes. Quando nós estamos em um ambiente de louvor, de adoração, de exaltação ao Senhor, você percebe que é diferente. Agora, você pode levar esse ambiente para dentro da sua casa. A Bíblia diz, falem entre vocês. Em Efésios 5, no versículo 18, diz, não se embriague com o vinho que tem dissolução, que tem contenda, mas se encha do Espírito. E como que você se enche do Espírito? A Bíblia diz, falando entre vós. Não é apenas falando com o Senhor, mas é falando entre nós, com salmos, hinos, louvor a Deus. Assim nós somos cheios do Espírito Santo. Sabe, se a sua casa tem sido uma casa muito carnal, esse é o motivo de tanta briga, de tanta contenda, de tanta confusão. Se você andar no Espírito, jamais intriga, confusão, amargura, contenda, raiva, isso não vai ter lugar na sua casa, porque você está cheio do Espírito Santo. Sabe, quando eu estou, agora a ministração da música, um louvor, um ambiente de alegria, depois essa canção que nos traz para um lugar de refrigério, de descanso, na graça do Senhor. Há algo intencional ao fazermos isso e louvarmos a Deus juntos. Que tal levarmos esse ambiente para dentro de casa? Nem todo mundo tem o privilégio de ter um anjo dentro de casa. Mas você pode, coloca, a playlist, uma playlist ungida lá na sua casa, e vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir aquilo que é a palavra de Deus. Vai ter um ambiente assim, sabe? E sabe, não precisa, para se ter um ambiente celestial em casa, não é simplesmente através de canções, ou lendo a Bíblia, ou fazendo orações, mas respeitando, amando, valorizando, considerando, servindo, aliviando aquilo que está pesado para o outro, se dedicando, considerando os dias difíceis que às vezes quem está do nosso lado está tendo. Às vezes foi um dia complicado lá fora e você vem e alivia, você não coloca um peso a mais. Sabe, da parte de Deus existe sabedoria em nós para vivermos uma família e uma vida excelente em Deus. A melhor vida que você pode ter. Sabe, não é porque o tempo passou, e talvez você sente saudade, da juventude ou do aspecto de que ser mais novo era para você. Não, as coisas no Senhor, elas melhoram, porque a gente amadurece. A gente, ou pelo menos deveria sim, ser assim,
A gente precisa, com o tempo, parar. Não estou falando que entre família não possa existir algum tipo de desentendimento, mas a solução precisa ser mais rápida. Ela precisa ser mais rápida, porque o nosso alvo, enquanto nós amadurecemos na fé, é viver aquilo que a palavra diz. Se nós estamos crescendo na palavra, aquilo que é contrário à palavra precisa ser eliminado da nossa vida. Sabe, decida olhar para a sua família e não enxergar como um inimigo, como rival, como competição. Às vezes a gente vê competição dentro das próprias famílias, dentro da própria casa. Não pode ser assim, fala a palavra. Sabe esse texto que eu citei para vocês de Efésios, sobre falar entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, salmodiando, louvando ao Senhor com seu coração, assim você é cheio do Espírito. Efésios 5, 18, 19, o verso 20 vai dizer, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A dificuldade de submissão está estabelecida onde há vazio de uma vida no Espírito. Quando se está cheio do Espírito, não há dificuldade em submissão uns aos outros. E é interessante que ele fecha o capítulo 5 falando sobre isso e inicia o capítulo 6 falando sobre relacionamentos. É difícil se relacionar, principalmente quando você está carnal. Porque se você está andando no Espírito, o seu desejo vai ser o relacionamento. Ele vai falar ainda no capítulo 5, né, sobre contexto de família, e vai falar sobre pais e filhos, né, sobre os filhos obedecendo aos pais, honrando. Esse é o primeiro mandamento, e ele vem com uma promessa, dias prolongados. Sabe, às vezes eu escuto as pessoas falando assim, fulano morreu, né, chegou a hora dele. Às vezes não chegou, não. A gente só morre quando chega a hora. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia mostra que os seus dias podem ser prolongados. Mas o contrário disso também é verdade, ele pode ser encurtado. Quando a desonra está envolvendo a vida de alguém, e se encurta a vida. Eu ouvi dizer uma vez de um pregador, e é um testemunho, eu não posso afirmar se é verdade, mas ele estava numa condição ali de coma, entre morre e não morre, e ele conta que ele estava para ir embora, ele falou assim, eu não vou embora agora. Eu não vou, porque eu honrei. Eu honrei os meus pais, eu honrei meu pai, eu honrei minha mãe, e a Bíblia diz que quando eu honro pai e mãe, os meus dias são prolongados. E ele viveu mais um tempo para contar esse testemunho. Escolha a honra hoje. Escolha ter um olhar de admiração. Escolha olhar o melhor nas pessoas. É claro, nós somos uma igreja equilibrada, nós temos uma série de mensagens para ensinar sobre a honra que é devida. Essa honra não significa aceitar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Se o seu pai, a sua mãe está indo contra a palavra de Deus, você não tem como obedecê-lo. Se o seu pastor está indo contra a palavra de Deus, você não tem como obedecê-lo. Se o marido quiser impor alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, não tem como. Mas sabe, a gente também não pode pegar isso como um pretexto para nunca honrar, para nunca enxergar nada de bom nas pessoas. E mesmo que você tenha dificuldade de enxergar algo de bom em alguém da sua família, o cristão é uma pessoa que não se move só por mérito. Nós nos movemos por graça. Nós procuramos maneiras de abençoar pessoas. Faremos isso de forma equilibrada, mas alguma coisa nós vamos fazer. Nem que seja no sentido de pagar o mal fazendo o bem. Então a palavra de Deus vai nos ajudar, um bom testemunho vai nos ajudar, a oração vai nos ajudar. Ore. Ore, sabe, tem situações tão difíceis de serem resolvidas para nós, mas para o Senhor não é. Deus sabe como lidar com situações difíceis. Deus sabe como nos ajudar a resolver conflitos. Deus sabe. Sabe, você tem um pai que está atento à sua necessidade, fala com ele. Você, de repente, mulher, tem enfrentado uma situação difícil, marido difícil, fala com Deus, Deus é o seu pai. Ele vai te ajudar. Você tem enfrentado alguma situação difícil com a sua esposa, filhos, pais, mas não deixa a sua estrutura familiar, no que depender de você, ser abalada. Seu comportamento permanecendo um comportamento de honra, um comportamento alinhado com os padrões e a vontade de Deus. E escolha servir a Deus com sua família. Abra sua Bíblia em Josué, no capítulo 24.
Josué, ele reúne a congregação de Israel e ele mostra aqui sobre um poder de escolha, mas ele fala sobre a decisão que ele toma sobre a vida dele, sobre a família dele. O verso 14 diz assim, Josué 24, 14. Agora temam ao Senhor, sirvam-lhe com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses a que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Eu, porém, e a minha família serviremos ao Senhor. Essa é uma decisão. Josué é o chefe de sua casa, o chefe de sua família, ele toma uma decisão. Eu vou servir a Deus com a minha família. Eu vou me consagrar a Deus com a minha família. Algumas pessoas ficam naquela dúvida, o que eu faço? Eu sirvo a Deus ou sirvo a minha família? Serve a Deus com sua família. Toma essa decisão de servir junto, de buscar a Deus junto. Começa em você. Você inspirando, de repente, alguém na sua família que não quer servir, que não quer andar junto, influencia, deixa a luz brilhar mais do que as trevas. Seja você um canal de bênção. Alguém que, mesmo que dentro da sua casa você passe por uma situação injusta, de uma acusação, ou de uma não compreensão de familiar seu, se tiver falar mal de você, vai ter que mentir. Porque da sua parte você sempre vai fazer o melhor. E um dia vai olhar para você, não, foi eu que persegui. Porque no que dependeu do meu marido, ele fez o melhor. No que dependeu da minha esposa, ela fez o melhor. No que dependeu da minha mãe, do meu pai, dos meus filhos, foi feito o melhor. Sabe, quando eu vejo que o Senhor, Ele atua em nossas vidas em todo o processo, em toda a etapa. Mas sabe, muitas vezes vem aquela questão, mas eu já fiz de tudo. Permita dizer novamente, será? Será que você já fez de tudo? Será que não tem uma milha a mais para ser caminhada? Será que a sua face não suporta virar mais uma vez? Será? Porque nós andamos em amor, e o amor não leva em conta um mal sofrido contra ele. O amor busca o melhor nos outros. Essa deve ser a nossa motivação. Família deve ser algo caro para a gente. Algo precioso para a gente. Nada tem mais valor. Abra sua Bíblia no Salmo 112. Salmos, no capítulo 112. Eu quero que você saia com uma decisão daqui hoje, de viver uma vida melhor em família. Que essa seja a sua decisão do coração. Ele começa com uma expressão de louvor, Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem prazer em seus mandamentos. Então, alguém que tem temor de Deus e tem prazer no que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus manda. O verso 2 diz, os seus descendentes, está falando da sua geração, né, filhos, serão poderosos na terra. A geração dos justos será abençoada. Sabe, eu quero que você olhe para os seus filhos com esse olhar. Meus filhos vão ser poderosos na terra. A minha geração vai ser uma bênção. Sabe, os meus filhos vão ser uma bênção na escola, no trabalho, no casamento. Declare palavras, sabe, hoje. Não precisa esperar crescer. Não precisa gerar antes. Já fala agora, você que é solteiro, já ore. Eu e Jaque, antes mesmo de Estela nascer, nós já orávamos por ela. Já declarávamos palavras sobre a vida dela. Não sobre o que ela tem vivido agora, mas sobre o futuro dela. Gerando em palavras, falando, fale isso. O que você quer? Nós somos o povo da fé. E nós cremos que as coisas funcionam a partir da nossa palavra. Agora, parece que tudo funciona a partir da palavra, exceto família. Não funciona para a família também. Fala, sabe, quando seus filhos saírem de casa, são guardados, são protegidos. A bala perdida não alcança. Se tiver alguém do Rio de Janeiro me ouvindo aí.
não alcança. Nenhum mal vai acontecer, vai sair de casa, vai voltar protegido, guardado. Não vou perder noite de sono, com medo. Eu vou dormir, vou descansar e eu sei que Deus está guardando os meus filhos. Quantos pais vivem apavorados, não conseguem dormir? Sabe, eu só não vou dormir se a Estela não dormir. Se ela ficar chorando. Mas se ela dormir, eu vou dormir também. Vai ser assim para o resto da vida. Amém? Podemos confiar que o Senhor está guardando. Sabe, às vezes há tanto medo envolvendo famílias. Tanto medo. Filha atrasou da escola. O que será que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa ruim? Não. O nosso primeiro pensamento, a gente deve desarmar essa ideia de sempre quando acontece um imprevisto, aconteceu a pior coisa. Ah, atrasou uma coisa ruim, deve ter acontecido. Não. Pensa no melhor. Amém? Agora, se você tem um alerta no seu espírito, uma preocupação, o que você pode fazer? Ore. Coloque os anjos do Senhor para trabalhar ao seu favor. A Bíblia diz que nós haveremos de julgar os anjos. Como é isso? Eu ainda não sei, mas a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Talvez você não tenha condições de contratar um segurança particular para o seu filho. Começa a falar a palavra de Deus. Fala, Pai, a sua palavra diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para guardar. Minha família está guardada, Senhor. Livre, protegido. Palavras de bênção, encontrando, guardando, livrando desse mundo mal. Sabe, o Senhor está disposto a nos ajudar. A você viver em paz, livre da ansiedade, livre da preocupação. Você pode descansar. Os seus descendentes serão poderosos na terra. A geração dos justos, ela vai ser abençoada. Olha o versículo 3. Grande riqueza há na sua casa. Está falando da sua casa. Amém. Está falando da minha casa. Sabe, eu tenho confessado a palavra. Tem algumas coisas que precisam mudar. Tem algumas coisas que precisam mudar. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Enquanto alguma coisa na sua vida ainda não muda, não mude a mensagem, muda a sua vida. Eu ouvi isso numa postagem do Verbo da Vida, acho que do Aguinaldo, eu achei maravilhoso. Ele falando, se tem alguma coisa para mudar, mude a sua vida, não muda a mensagem. Porque a palavra de Deus funciona. Grande riqueza há na sua casa. Deus tem planos de nos fazer bem, de nos prosperar, de nos dar o melhor da terra. Fala isso sobre a sua casa. Gera isso sobre a sua família. Grande riqueza há na sua casa, mesmo que você não esteja vendo. Fale, a palavra de Deus vai criar esse mundo ao seu redor que você deseja ver. Foi assim que Deus fez. Ele olhou para a terra e não tinha nada. Ele disse, haja. E ouve. Fala a palavra sobre a sua família. Grande riqueza há na sua casa. Que tal pegar a palavra e começar a trazer ela com a sua confissão de fé? Os seus descendentes serão poderosos na terra. Você vai dizer, a minha descendência será poderosa na terra. A minha geração, eu sou justo no Senhor, será abençoada. Grande riqueza há na minha casa. A justiça dura para sempre. Amém. Dá um pulinho comigo lá, no Salmo 128. Salmo 128. Deus tem interesse na sua família, na sua vida. Salmo 128, no verso 1, diz assim, bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor. Veja, da mesma forma que o outro se inicia falando sobre o temor do Senhor, respeitar ao Senhor, né, reverência ao Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e os loucos desprezam o temor do Senhor. Mas bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor, aquele que anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Coisa maravilhosa. Traz isso para a sua vida. Eu vou comer do fruto do meu trabalho. Vai dar certo. Onde eu colocar a mão, vai prosperar. Amém? Aquilo que eu fizer vai crescer. Se eu estiver vendendo alguma coisa, vai vender muito. Se eu estiver produzindo alguma coisa, vai produzir bem. Se eu estiver negociando alguma coisa, vai fechar. É a palavra de Deus que está dizendo. Você vai comer do fruto do seu trabalho.
será bem-aventurado, né? Aqui feliz, essa palavra bem-aventurado significa, e próspero. Deus tem uma vida próspera para a gente. É o que a Bíblia diz. Você vai ser feliz e próspero. E eu gosto da Bíblia dizer assim, você vai ser feliz e próspero. Porque às vezes alguém nos escuta falando sobre vida de prosperidade e fala assim, não, prosperidade não é prosperidade mesmo não. Prosperidade é felicidade. Não, mas aqui está falando feliz e próspero. Se prosperidade fosse apenas ser feliz, bastava dizer você vai ser feliz. Mas a Bíblia diz que você vai ser feliz e próspero. Feliz e próspero. A sua mulher será como uma videira frutífera dentro da sua casa. Os seus filhos como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Então veja que o versículo 2, ele está falando sobre ser abençoado e sobre ser próspero. Sobre ser feliz e próspero. O versículo 3 fala sobre família e o versículo 4, ele diz, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Sabe qual é a bênção do homem que teme ao Senhor? Uma família abençoada. Amém? Uma família abençoada. Deus tem uma família abençoada para você. Deus deseja que você tenha uma família abençoada. Deus está interessado nisso. Deus tem uma nova história para você. Não importa o que aconteceu, o que ficou para trás. Deus faz tudo novo. Amém. Ele tem isso. Não importa o que aconteceu no passado, não importa como você vinha vivendo. Há solução no Senhor. Para todo e qualquer tipo de situação. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Deus é um bom pai. Deus está interessado em sua família. Deus está interessado em sua casa. Deus tem interesse em você. Agora você precisa estar interessado junto com Ele. Você precisa corresponder ao Senhor naquilo que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Esse é o seu lugar. É o lugar que você deve ser encontrado. Eu separei alguns textos. Na verdade, alguns textos a respeito disso surgiram no meu coração durante a música. Salmo 68. Amém? Salmo 68, versículo 3. Alegrem-se, porém, os justos. Está falando com você. Irmãos, há momentos, um momento de arrependimento, por exemplo, é a hora de trocar a alegria pela tristeza, né? Mas se você já se arrependeu, talvez chegou o momento de você trocar a tristeza pela alegria. Deus tem vestes de louvor, em vez de espírito angustiado. Então alegrem-se, porém, os justos, exultem diante de Deus, regozijem-se com grande alegria. Alegria, exultação, regozijo, com grande alegria. Um versículo, como pode um versículo caber tantas expressões de alegria? Deus tem uma vida de alegria para a gente. Sabe, irmãos, pouca coisa, nós vamos continuar lendo esse texto, mas poucas coisas rouba tanta alegria de alguém como viver uma vida frustrada na família. Talvez você até consiga suportar um pouco mais as dificuldades no trabalho, porque você vai receber o salário, e é isso mesmo, aquela pessoa, de repente, nem tem tanto a ver com a sua vida. Então, é ruim, às vezes, as dificuldades do dia a dia, mas viver sem uma expectativa de melhora dentro da família leva a uma tristeza profunda. Mas Deus está falando aqui sobre a alegria. Cantem a Deus e louvem ao seu nome. Exultem, aquele que cavalga sobre as nuvens, o seu nome é o Senhor. Exultem diante dele. Pai para os órfãos e defensor para as viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários. Liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus é o quê? Ele é um pai para os órfãos. Uma das maiores dificuldades que a gente encontra na vida familiar é uma família com dificuldades antes de você formar a sua própria família. É difícil demais dar alguma coisa que a gente não recebeu. É difícil demais ensinar uma coisa que a gente não foi ensinado.
Quantos pais têm dificuldade de abraçar? Porque nunca foi abraçado. Talvez o pai dele foi um pouco melhor do que o pai que veio antes. Quantas pessoas na família têm dificuldade de dizer eu te amo? Porque não via isso acontecer. Um beijo, um carinho, uma dificuldade, porque não recebeu. Pelo contrário, recebeu algo pior. Tanto histórico nós temos de pessoas que foram abandonadas pelos seus pais e cresceu sem ter contato. Quantas histórias nós temos de pessoas que talvez era melhor se não tivesse, da maneira que foi. Mas isso não pode ser. E quando eu falo sobre isso, não é sendo insensível. Mas isso não pode ser uma desculpa para a sua dor. Porque Deus é pai para os órfãos. Amém. Ele é pai para os órfãos. E Deus é defensor das viúvas e dos viúvos também. No Senhor você nunca vai estar sozinho. Agora, Ele tanto é a sua família, como Ele te conduz a uma família. Ele te ensina. Ele diz que Deus dá um lar aos solitários. Pense em alguém que sempre viveu sozinho. Pense em alguém que foi solitário. Talvez, mesmo dentro de uma grande casa, talvez você se sentiu sozinho, incompreendido, não amado no seu contexto familiar. Mas a Bíblia diz que Deus dá um lar para o solitário. Valoriza isso. Valoriza o filho que você tem, a esposa, o marido, o pai, quem você tiver, o que você tiver. Porque sabe, por pior que esteja uma situação, essa situação ainda não é o final da sua história. Amém? Deus é capaz de mudar. Deus é capaz. É claro, irmãos, e eu sempre vejo, e até um cuidado que a gente traz como mensagem, a menos que a outra pessoa não queira, como é no caso, às vezes, de casais, né? O apóstolo Paulo diz que se o descrente quiser se separar, ou alguém dentro do lar começa a se comportar como um incrédulo, ele diz que se afaste. O irmão não fica debaixo de escravidão, porque Deus nos chamou para a paz. Amém? Isso não é uma palavra para alguém que foi abandonado ou sofreu alguma circunstância na vida e diz, o que eu faço agora? Eu queria que desse certo, mas a outra pessoa não quis. Você pode se alegrar no Senhor, Ele é pai para os órfãos. Ele é marido para as viúvas. Ele é aquele que faz com que o solitário habite em família. Habite em família. Talvez falar sobre família, e a gente recebe muitas pessoas na igreja, em muitos contextos, como eu disse, pode parecer que não tem jeito mais, ou talvez você nem consiga enxergar o benefício que há nisso. Para algumas pessoas, família é uma instituição falida, acabada. Mas sabe, tem algo muito bom que talvez você ainda nem conheceu. Tem um relacionamento bom que ainda você nem sabe como é. Gosto de algo que Mark Hanks diz, e às vezes eu repito isso em algumas mensagens, nunca falei sobre isso num contexto de família. Mas ele fala assim, se você soubesse o que tem atrás da montanha, você já tinha mandado ela sair da frente. Sabe, existe uma família atrás da montanha. Existe uma casa em paz, que talvez você ainda não está enxergando. Existe um casamento em paz, próspero, bem-sucedido. Sabe, existe uma vida com contas pagas e dinheiro sobrando. Amém? Irmãos, eu vou atingir esse ponto de estabilidade. Às vezes sobra mesmo no final do salário, mas isso vai mudar. Vai sobrar salário no final do mês. Porque eu não estou parando de ofertar. Eu não estou parando de lançar sementes. E na hora que aperta, eu lanço mais ainda. Porque Deus é bom. E não há situação que não possa ser mudada. Tudo pode mudar se você mudar a sua confissão. Tudo pode mudar se você mudar as suas palavras. E confissão tem a ver com permanecer falando. Confissão da nossa fé não é apenas uma fala, mas é permanecer falando. É aquele que diz, dizendo, falando
falando, essa é a minha realidade, esse é o meu lugar, essa é a minha vida. Minha casa é um lugar de paz. Minha casa é um lugar de paz, minha família é um lugar de paz, meus filhos são uma bênção, minha família é liberta de todo vício. No Senhor a minha vida é restaurada, a minha intimidade é restaurada. Meus filhos são restaurados, a cura está na minha casa. Fala a palavra, fala a palavra. Sabe quando você fala a palavra, mesmo que você não veja diante de você uma situação mudando, mas algo já mudou. Você mudou, seu ambiente já mudou. Eu, às vezes, orando, fazendo algumas declarações de fé, e aí, de repente, eu me pego rindo, dançando, com aquela dancinha que de vez em quando eu dou a honra de vocês de verem. Mas, a maioria das vezes, eu tenho feito ela sozinho mesmo. E alguma coisa já mudou depois disso. Amém? Alguma coisa já mudou, né? Tem como toda casa, né? Lá em casa tem uma playlist lá, você abre o YouTube, uma playlist infantil, né? Mas tem uma música que Estela gosta muito, né? Tem uma banda Rema lá dos Estados Unidos. Joy, like River, Joy, Joy, Joy. Joy, Joy. Ah, tem dia que não tá muito legal, a gente coloca esse Joy, Joy lá, menino. E começa a dançar, começa uma correria, a gente está correndo em casa, ela corre, vai, não sabe nem por que está correndo. Mas o ambiente muda, amém? O ambiente muda, a alegria, sabe? Não deixa um ambiente ruim na sua casa, guarda a sua casa. Guarda a sua casa, coloca para fora qualquer influência ruim. Guarda os seus ouvidos, protege, sabe? Se você... Quem não é amigo da família não é meu amigo. Sabe? Gente que reúne depois do futebol para falar mal de esposa não é meu amigo, não vou conversar. Porque eu também não jogo bola, né? Mas se eu jogasse bola... Um dia alguém me perguntou, você jogava bola? Eu falei, jogava. De quê? De teimoso. De teimoso, né? Mas sabe, a gente precisa tomar cuidado. A gente é de um ministério onde o fundador do ministério levava muito a sério esse negócio da palavra. Você não podia falar perto dele, eu estou morrendo de saudade. Sabe, a gente precisa valorizar o que a gente fala e sobre a nossa família, o que você quer ver. Eu, às vezes, vejo na família a própria pessoa da família detonando a família, falando contra, jogando contra. É uma brincadeirinha, você não sabe. De repente, você está machucando a sua esposa com uma palavra. Eu lembro uma vez, conversando com um moço, ele falou assim, mas depois que eu casei, mudou muito, o corpo mudou muito, está acabada, a culpa é sua. Antes de você, não estava assim. Casou, ficou acabada. Não faz sentido? Antes de casar, estava boa demais. Aí casou, ficou ruim. É você que estragou. Se tivesse com o outro, de repente estava melhor. É a gente que tem que cuidar. Amém? É a gente que tem que cuidar. A gente que tem que cuidar. Sabe, irmãos, a minha família ela tem melhorado. Mas uma das coisas que trouxe melhora na minha família é pastoreio, liderança. O meu pastor falou assim, olha, Marcos, quem pastoreia a sua esposa é você. É você que conduz o seu lar. Sabe, minha esposa é maravilhosa. Ela é uma bênção. E está cada dia melhor. Está cada dia melhor. Então, às vezes, eu sei, irmãos, e mais uma vez, tem o contexto da pessoa que não quer. Mas às vezes não é que a pessoa não quer, é você que não está cuidando. Você quer entender mais sobre isso, a gente está disposto a te ajudar. Sábado agora tem culto de homens. Amém? Tem sido maravilhoso. A gente precisa aprender. E no outro sábado, culto de mulheres. A gente precisa. A gente precisa receber orientação sobre a vida, sobre família. A gente precisa, porque existe uma vida excelente no Senhor. Mas dá trabalho.
né? Natália fala, né? Aquilo que é bom vai te dar trabalho, né? Às vezes a pessoa não quer se esforçar, não quer se empenhar, né? Para viver uma vida boa. Eu lembro que quando a gente namorava, a gente morava no mesmo bairro, mas eu trabalhei um período assim de segundo turno, então saía do trabalho 23h36. Aí 14h50 às 23h36. Aí eu passava no portão da Jaque, conversava um pouquinho, era 10, 15 minutos e eu tinha que ir embora para casa. Meu maior sofrimento era ter que ir embora para casa, né? Eu queria continuar ali, mas a gente já era crente, então eu tinha que ir embora para casa, né? Tinha que ir embora para casa. Sabe, eu já me peguei durante o casamento não valorizando o ir embora para casa. Eu te pergunto, você está valorizando ir embora para casa? Ah, hoje mesmo eu estou a fim de ir, tem Palmeiras e LDU. Esse ano, quem gosta de futebol, né? Tá alguma coisa para competir com o jogo na hora do culto, né? Mas eu falo ir embora para casa para estar com a família, sabe? Pode ser bom, vai ser bom, mas você precisa valorizar, precisa ser intencional, tem que querer demais, tem que querer demais, porque a gente é muito complicado. Na verdade, às vezes a gente complica as coisas, né? Não é que a gente é complicado, mas vale a pena, sabe, gente? Vale a pena deixar um bom legado para os nossos filhos, vale a pena, né? Então, nós vamos orar. Eu queria que você orasse pela sua família agora. Nós vamos orar juntos. Você que é pai, mãe, você vai orar pelos seus filhos. Você que é casado, vai orar pelo seu cônjuge. Vai orar pelos seus pais, pelos seus irmãos. Não é egoísmo, tá? Hoje é direcionado, é intencional. E você que está solteiro, divorciado, viúva, independente da situação que você está vivendo, sabe? Sua vida não acabou. Deus pode, sabe, te conceder uma nova oportunidade em família. Você tem um familiar aqui, ora junto com ele também. Deus pode te conceder uma nova história, uma nova vida, sabe? Deus tem para as nossas vidas. Deus tem. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, proteção sobre as famílias dessa igreja. Proteção, Pai, cada casamento guardado no Senhor. Oh, Senhor, a sua palavra diz que nos últimos dias, alguns pais seriam contra os filhos e os filhos contra os pais, mas no nosso meio não é assim. No nosso meio, a sua palavra diz que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. A sua palavra diz que os nossos filhos e as nossas filhas profetizariam, que os nossos jovens teriam visões e até sobre servos e servas o Espírito seria derramado. Pai, casamentos abençoados eu declaro em nome de Jesus. Famílias restauradas em nome de Jesus. Mas eu oro também pelo solitário, Pai, porque a sua palavra diz que o Senhor faz com que ele habite em família. Viúvas, viúvos, divorciados, Senhor, há restauração no Senhor, há uma nova história. Pessoas podem estar pensando que tudo acabou, Senhor, mas no Senhor existe recomeço, existe novas chances, novas oportunidades. Pai, nós cremos em famílias guardadas no Senhor, na sua intervenção. Nós damos uma ordem em nome de Jesus. Satanás, você é o príncipe deste mundo lá fora, mas você nada tem em nós. Nada na nossa casa, nada no nosso casamento, nada nos nossos filhos, nada. Pai, eu declaro famílias guardadas no Senhor.
quebrantamento, Pai. Arrependimento chegando a corações, Senhor. Influência maligna indo embora em nome de Jesus. Cadeias de vício sendo quebradas em nome de Jesus. Libertação, Pai. Eu creio, Pai, em famílias neste lugar sendo referência para outras famílias. Sim, Senhor. Vai chegar o dia, Pai, que quando nós falarmos sobre família, os nossos irmãos vão se reunir em círculos aqui na igreja. Gerações para te servir, Pai, porque nós não abrimos mão. Quando o povo de Deus estava para sair do Egito, o faraó não queria liberar, mas depois do Senhor estender as suas mãos, o faraó disse: vai, mas não vai muito longe. Vai, mas não leva nada para adoração. Pode até ir, mas não leva a sua família. A resposta do povo de Deus é negativo. No Egito não fica nada. Não fica os nossos bens, não fica a nossa família, não fica nada. Nada, Senhor. Nós cremos integralmente, Pai, numa influência poderosa alcançando os lares, numa influência poderosa alcançando as casas. Se prepare para ver chegar nesse lugar famílias, filhos, pais, irmãos. Oh, se prepare para ver cadeias de vício sendo quebradas. Se prepare para ver prosperidade chegando nas casas. Coisas novas chegando. Contas que pareciam ser impossíveis de serem pagas, sendo pagas. O Senhor é aquele que perdoa as suas iniquidades, sara todas as enfermidades, redime a sua vida da perdição, te coroa de graça e de misericórdia, que enche a sua boca de bens, de sorte que a sua juventude se renova como da águia. Oh, Pai, a nossa vida é sua, a nossa família é sua. Nós cremos, Pai, na intervenção do Seu Espírito. Nós cremos, Senhor, nós cremos. A nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas. Contra Satanás nós sabemos, nós já somos vencedores. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom.